Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala do poder, da potência, da dinamicidade da fé que opera em nossos corações. Essa semente que vai crescendo e vai construindo o reino de Deus dentro de nós. Esse grão de mostarda que gera a igreja e que faz com que as árvores do céu venham se abrigar sobre ela, é uma potência de Deus. As duas parábolas que Jesus conta hoje falam dessa dinâmica, falam de crescimento, falam de potência. Existe uma frase de São Paulo aos Romanos que explica mais ou menos o que é a essência do que Jesus está tentando transmitir. Vamos aprender essa frase. São Paulo diz assim: o Evangelho é uma potência salvadora de Deus para aquele que crê. Resumindo, o Evangelho é um poder salvador de Deus para aquele que crê. A palavra que São Paulo usa no original grego é dinamis. É uma dinâmica, é uma dinamite. O Evangelho é uma dinamite para quem crê. É um poder para quem tem fé. A fé que transforma a nossa vida e transforma o mundo. Mas para a gente entender isso, precisamos primeiro entender o que é fé. Vejam, a fé é a atitude, a virtude de quem crê naquilo que Jesus revelou, porque foi Ele quem disse. Essa é a primeira coisa. Primeira característica da fé. Veja, se você tem fé, você acredita no que Jesus disse porque foi Ele quem disse, não por nenhuma outra razão. Por exemplo, você olha para um pedaço de pão e você vê que tem aspecto de pão. Você mastiga e tem gosto de pão. Você cheira e tem cheiro de pão. Você põe na mão e tem peso de pão, tem textura de pão. Tudo parece pão, mas ele diz: isto é o meu corpo. Você vai acreditar no que você está vendo ou no que ele está dizendo? Isso é fé. Fé é você acreditar no que Jesus está dizendo, porque é Ele quem está dizendo, e Ele não se engana, e Ele não engana ninguém. Jesus não vai passar a perna em você. Os seus olhos estão vendo pão, mas Ele está dizendo que é o corpo dele. De tal forma que tem muitas coisas na vida que os nossos sentidos discordam de Jesus. Por exemplo, pecados. Tem muita gente que acha alguns pecados muito gostoso, é bom, né? Ah, padre, eu não consigo me arrepender, porque é tão bom. Mas Jesus está dizendo que é pecado. Jesus está dizendo que isso é veneno para a sua alma. Jesus está dizendo que isso mata. Ah, bom, então eu creio. Então eu vou largar. Eu estou achando que é bom, mas Jesus está dizendo que é mal, então é mal. Pronto, acabou. Isso é fé. Você crê que uma coisa é pecado porque Deus revelou que é pecado. Ponto e acabou. Tem esse negócio assim de, mas eu acho gostoso. Ele, não é o que os seus sentidos dizem, é o que Ele está dizendo. Crer é crer na autoridade de Deus que se revela. Jesus é Deus que se fez homem. Amém? Estão de acordo? É Deus ou não é Deus? Ele se enganava em alguma coisa? Ele pode enganar você? Então você vai crer no que Ele diz. E se houver um conflito entre o que você acha e o que Ele acha, você vai mudar a sua mentalidade. Isso é que se chama conversão.
metanoia, quer dizer mudança de mentalidade. Você vai concordar com Jesus e fazer de tudo para que os seus pensamentos sejam os pensamentos de Jesus. São Paulo diz assim, na carta aos Filipenses, capítulo 2: tende em vós os mesmos, aí você vai encontrar várias traduções, os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, os mesmos pensamentos de Cristo Jesus, a mesma mentalidade de Cristo Jesus, seja como for. O que está lá no original grego é frônesis, dá para traduzir claramente como mentalidade. A sua forma de pensar tem que ser igual a Jesus. Aquela música do Padre Zezinho, pensar como Jesus pensou, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Vejam, nós temos que ter uma disposição de aceitar a autoridade de Jesus. Então a primeira coisa, o primeiro aspecto da fé é esse. Você tem que crer no que Jesus lhe diz. Mas como é que eu vou saber se Jesus disse ou não disse uma coisa? Né? Aí vem os protestantes. Os protestantes dizem assim: para saber o que Jesus disse, tem que estar na Bíblia. Mas pera lá, mas quem foi que inventou essa regrinha, meu bem? Quem inventou essa regra de que tudo tem que estar na Bíblia? Isso daí é o tipo do joguinho de criança, que é assim. Eu digo, hipopótamo existe. Aí você diz, não, hipopótamo não existe. Ah, então é o seguinte, para o hipopótamo existir, ele tem que estar aqui dentro da igreja. Tem algum hipopótamo dentro da igreja? Não, então hipopótamo não existe. Pronto. Ou seja, você criou a regra que ele tem que estar aqui dentro, porque se não estiver aqui dentro não existe. Mas essa é uma regra, invenção sua. Quem foi que disse que para o hipopótamo existir tem que estar aqui dentro? Quem foi que inventou essa regra de que as coisas para virem de Jesus precisam estar na Bíblia? Onde está essa regra? Essa regra foi inventada pelos protestantes no século XVI. Por quê? Porque eles não queriam crer na igreja. Aqui que está a coisa. Durante 2000 anos, nós católicos cremos na igreja. Quando você se levanta no domingo para dizer o credo, daqui a pouco nós vamos fazer a profissão de fé, você não diz assim, creio na Bíblia. Nunca você disse isso. Na nossa profissão de fé não consta esse artigo. Tem creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo, creio na igreja. Mas não tem creio na Bíblia. Padre, então quer dizer que a gente não crê na Bíblia? Cremos, nós cremos na Bíblia. Sabe por quê? Eu creio na Bíblia porque eu creio na igreja. E a igreja me manda crer na Bíblia. Foi o que a igreja sempre ensinou. Você pega Santo Agostinho. Santo Agostinho diz assim, isso é uma frase de Santo Agostinho, está no Catecismo da Igreja Católica essa frase. Eu não creria nos evangelhos se a isso não me mandasse a Santa Igreja Católica. Que isso, padre? Como assim? Claro, porque quem foi que te deu os evangelhos? Gente, pega toda essa confusão, todo mundo já ouviu falar do Código da Vinci, o tal do Dan Brown, não sei o quê. Foi um escândalo, mas escândalo para quem? Escândalo para o mundo evangélico, escândalo para os protestantes. Por quê? Porque descobriram, ora vejam só, grande novidade, descobriram depois de 2000 anos que a Igreja Católica selecionou 4 evangelhos e os outros evangelhos a Igreja jogou fora porque era uma heresia, porque não eram verdadeiros, não era de Jesus. Aí o Dan Brown descobriu isso e saiu alardeando por aí como grande. Vejam só, a Igreja Católica jogou fora o Evangelho de Maria Madalena.
A Igreja Católica jogou fora o Evangelho de Judas, o Evangelho de São Tiago, o Evangelho... Gente, mas isso a Igreja já sabe faz 2000 anos. Existiam inúmeros livros escritos a respeito de Jesus, e foi a Santa Igreja Católica quem selecionou os livros nos quais nós acreditamos como Sagrada Escritura. Por quê? Porque Jesus disse, atenção, últimos versículos do Evangelho de São Mateus: eu estarei convosco, quando? Todos os dias. Quando é que Jesus vai estar conosco? Até a consumação dos tempos, até o fim do mundo. Jesus não disse assim: olha, eu vou estar com vocês, mas eu vou dar uma voltinha, daqui a 15 séculos eu volto, quando vier o Lutero, entendeu? Eu vou dar uma voltinha. Eu fico com vocês um tempinho, até Constantino. Aí quando vier Constantino, eu abandono a igreja, deixo ela sozinha por 12 séculos, e aí vem o bonitão do Lutero, e eu vou chegar e dizer: voltei, fui dar uma volta por aí, abandonei minha igreja por 12 séculos, e agora eu voltei. Isso é absurdo. Ou Jesus Cristo está com a Santa Igreja Católica durante esses 2000 anos, ou então não existe igreja verdadeira. Pode esquecer, Jesus se perdeu, acabou, nós não temos mais acesso a Ele. Então no que é que nós cremos? Nós cremos na igreja de 2000 anos. A igreja que Jesus plantou há 2000 anos atrás, que deixou com seus apóstolos, e que através dos séculos, com muitos sucessores dos apóstolos, que são os bispos e os papas, e muitos santos, defendeu a nossa fé. A igreja, ela crê a mesma coisa sempre. Então quer dizer o seguinte: como é que eu sei qual é a minha fé? Não tem que fazer grande curso de história da teologia. Você tem que perguntar o seguinte. Vamos lá. Vamos começar com aquilo que eu falei. Isso é meu corpo. Se eu olho para o sacrário e me pergunto: eu creio que Jesus está lá de verdade. Não é de brincadeirinha, não é um símbolo. É realmente Jesus vivo. Aí eu me pergunto: e o Santo Padre Pio acreditava nisso? Sim ou não? Então vamos lá, um século antes. E São João Bosco acreditava nisso? Sim. Então um século antes, São João Maria Vianney acreditava nisso? E outro século antes ainda, São Luís Maria Grignon de Montfort acreditava nisso? E vai indo para trás, e nós vamos chegar em Santo Inácio, e depois, sei lá, São Tomás de Aquino, São Bernardo, e você vai indo para trás, e você vai constatar que todos os santos, durante todos os séculos, creram verdadeiramente que na Igreja Católica tem sacerdotes que consagram o pão e o vinho, e aquilo não é mais pão e vinho, é Jesus. Você vai encontrar isso até, por exemplo, para pegar um bem antigo, uma carta de um bispo chamado Santo Inácio de Antioquia, que morreu mais ou menos no ano 110. Ele escreveu várias cartas antes de ele ser martirizado, e ele fala claramente que na hora de celebrar a missa, de celebrar a Eucaristia, nós temos que estar unidos à sucessão apostólica, onde está o bispo, aí está a igreja. Na hora de celebrar a missa, nós temos que estar unidos, o bispo com o seu presbitério, com seus padres. Quer dizer, nós estamos ali perto do ano 100, quando morreu o apóstolo São João, e já estamos falando de bispos, de padres, de Eucaristia, de união.
ao redor da hierarquia da igreja. Gente, claramente a Igreja Católica não ficou católica de repente, ela já nasceu católica. O que nós estamos aqui é diante de uma invencionice chamada protestantismo. De um grupo de cristãos rebeldes que não quiseram se submeter à autoridade da Santa Igreja porque descobriram que tem papas corruptos, tem bispos pecadores e padres medonhos. Mas, meu irmão, levou tanto tempo para você descobrir essa coisa. Mas bastava olhar para a história de Judas. Eu acho que não teve reitor de seminário melhor do que Jesus. Ele tinha 12 seminaristas e ordenou os 12 e foram muito bem escolhidos. E Judas fez o que fez. E você se escandaliza porque teve papa corrupto. Você se escandaliza com o pecado de papa, com o pecado de bispo, com o pecado de padre, mas muito antes você deveria ter se escandalizado com o pecado de um apóstolo. E graças a Deus não teve só Judas. Teve São João que ficou fiel ao pé da cruz. Os outros 10, né, deram uma vacilada, se arrependeram. Olha aí, olha, faz o percentual aí. Faz o cálculo. Dá uma perseverança de 7%. João perseverou. 10 caíram, mas depois levantaram. E um se perdeu de vez. Você se escandaliza que existem pecadores na igreja? Mas, padre, como é que eu vou crer na igreja se existem homens pecadores dentro da igreja? Você não crê nos pecados dos homens, você crê que existe um organismo vivo chamado Igreja Católica, que com o seu magistério perene de 2000 anos, ela ensina hoje o que todos os bispos e papas ensinaram ao longo de 2000 anos. E se aparecer um bispo, um papa ou um padre com a conversa mole de que as coisas mudaram, você fecha seus ouvidos e vira as costas para ele, porque isso é simplesmente um traidor. Ou um padre com a conversa mole de que as coisas mudaram, você fecha seus ouvidos e vira as costas para ele, porque isso é simplesmente um traidor. Não tem esse negócio de que, agora mudou. 2 mais 2 era 4, agora mudou, é 5. Atualização da matemática. Gente, a verdade, ela é verdade. A verdade de Jesus Cristo, ela tem 2000 anos. Você pega a história dos santos e dos papas e dos bispos ao longo de 2000 anos, e eles vão ensinar sempre a mesma coisa. Se houver alguma variaçãozinha, aquela variação é que é mutável. Mas nós temos que crer. Então, veja só, o Evangelho é força de Deus para aquele que crê. Então vamos começar com a base, beabá. Crer é crer em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica há 2000 anos. Se você não está de acordo, prepare para mudar sua mentalidade. É evidente. Crer é isto. Crer é crer na igreja. Mas, padre, o meu professor de história diz que só tem sem vergonhice e luta de poder nessa igreja e não sei o que, etc e tal. Meu irmão, se você vai contar a história da igreja, conte a história dos santos. A igreja é feita de bilhões de pessoas. Bilhões. Aí você vai contar a história dos traidores para dizer que essa é a igreja verdadeira? Como assim? Não tem noção você? O que é isso? Você está tomando droga? O que foi? Perdeu a noção? Você vai contar a história da igreja contando a história de quem traiu a igreja?
É claro que ao longo de 2000 anos houve muitas traições e deixa eu dizer, hoje continua a história, a traição continua e é geral, preocupa não. Nós temos que ter uma noção daquilo que é a igreja de Jesus Cristo de 2000 anos. Deixa eu explicar para vocês. Eu estou nessa paróquia, com a graça de Deus, há 8 anos. E graças a Deus, não por mérito meu, mas é simplesmente uma observação de tantos padres que contribuem, que estão passando por aqui, que estão pregando, que estão fazendo, etc. A gente vê uma evolução claríssima. E eu espero que isso esteja acontecendo também em outras paróquias. A gente vê pessoas, principalmente os jovens, que já estão cansados de lero-lero. Lero-lero a gente ouve lá na escola, professor ensinando ideologia de gênero, maluquice, ensinando que droga é coisa boa, que sexo antes do casamento é muito bom, que pornografia não tem problema, que divórcio é uma coisa linda, que agora nós temos novos tipos de família, entendeu? Homem, homem, mulher com mulher, várias coisas, variedade, etc. Tudo bem. O que eu vejo é que, graças a Deus, a igreja está se purificando. Em que sentido? Quem não crê está dando no pé. E quem busca a igreja é porque quer realmente alguma coisa séria. Isso eu tenho alegria de ver. E eu vejo isso no confessionário, nos atendimentos do dia a dia. É evidente que não é todo mundo, é evidente que não é 100%, mas graças a Deus as coisas estão acontecendo, está havendo essa realidade de que se a Igreja Católica continuar sendo esse pequeno rebanho de fiéis, nós temos um futuro promissor de transformar a sociedade como sal da terra e luz do mundo. Por quê? Porque o Evangelho é uma força de Deus para aquele que crê. Quando as pessoas creem de verdade, elas começam a dar a vida. Por quê? Porque Jesus está vivo dentro de você. Porque Jesus está tocando o seu coração. Quando a pessoa crê de verdade, ela toma decisões. E ela tem a força. Mas padre, eu estou tentando, eu não consigo. Meu irmão, coragem. Peça a fé. Coragem. Como outros. Gente, se, graças a Deus, não tem contabilidade dessas coisas, mas se aquele confessionário contasse, se fizesse contabilidade para saber o número de adúlteros que agora deixaram o adultério, que vivem, por exemplo, como irmão e irmã sem ter relações sexuais, ou então gente amaziada que se casou, ou então gente que estava em situações que eram horrorosas e agora vivem na graça de Deus, que alegria. Por exemplo, você vê quantos jovens, quantos são numerosos, quantos jovens que dependiam, ficavam viciados em masturbação, em pornografia, e agora vêm se confessar dizendo assim: padre, eu tive um pensamento impuro, mas eu não sei se consenti, então eu vim me confessar só por precaução. Gente, há 8 anos atrás não se ouvia isso naquele confessionário. Quer dizer, o confessionário nem existia, né? Em todos os casos, há 8 anos atrás não tinha. E as pessoas vão crescendo. E você vê o crescimento espiritual da comunidade cristã. Agora veja só. Você chega e diz assim: mas padre, o que é isso diante de quase 1 milhão de pessoas na arquidiocese de Cuiabá? Bom, você tem 2 escolhas. Ou você coloca a pequena semente de mostarda, ou seja, o pequeno grupo, com fé verdadeira, que vai crescer e vai um dia abrigar os pássaros do céu. Ou então você faz o seguinte: dilui o cristianismo, todo mundo igual a todo mundo, de tal forma que quem está sentado no banco da igreja não tem diferença nenhuma daquilo que ele crê com o carinha que está sentado lá no estádio de futebol. Aí todo mundo se acha católico.
Mas o Evangelho deixou de ser força de Deus. Porque o que é que vai reinar? O que vai reinar é a miséria geral do egoísmo. O Evangelho só é força de Deus se nós fizermos aquilo que fizeram os primeiros cristãos, tivermos coragem de ser diferente do mundo. Nós temos que ser diferentes dos outros, porque num mundo de egoístas, alguém que ama é diferente, sim ou não? No mundo que ninguém perdoa, alguém que perdoa é diferente. No mundo de gente apegada ao dinheiro, quem é generoso é diferente. No mundo de adúlteros, quem é fiel é diferente. No mundo de quem procura pornografia e safadeza o tempo todo, quem procura a pureza é diferente, sim ou não? Agora, porque nós estamos agora numa competição de querer que a Igreja Católica seja numerosa. O problema aqui agora é IBGE, não é mais fidelidade a Cristo, entendeu? Ou seja, qual é o nosso ideal? Nosso ideal é bater os recordes do IBGE. Não, meu filho, meu ideal é ser fiel a Cristo. Eu só tenho um evangelho para pregar. O único evangelho que eu tenho para pregar é aquele que eu recebi de Jesus. E se for para pregar o evangelho de Jesus, eu sou padre. Se não é para fazer isso, esquece, não vale a pena ser padre. Para pregar minhas ideias? Não. Não. Então, nós precisamos entender. Tenha a coragem de crer. Larga seu pecado velho safado. Larga seus pecados de estimação. Tenha coragem. Fique de joelhos. Fique de joelhos. Eu tive um testemunho lindo. Nesse mês passado, um rapaz que estava com a vida perdida, de tanto bater cabeça, ele pegou um terço, que ele nem sabia mais se sabia rezar ainda, se ajoelhou no quarto dele sozinho e pediu a Nossa Senhora para mudar de vida, para ter força, e mudou, e está diferente. Claro que não está 100%, claro que não é um santo, mas é força de Deus para aquele que crê. Tenha coragem de crer, dê o passo, pare de ser envergonhice, pare de querer negociar, pare desse negócio, mas isso daí que o senhor está pregando é muito radical. Gente, ame radicalmente, porque você quer ser feliz radicalmente. Você não quer ser feliz só um pouquinho. E se você no céu quer viver com Deus de amor, não tem esse negócio assim, Jesus, vamos fazer o seguinte, Jesus, espera lá. Eu já estou fazendo a minha parte. Eu sou uma pessoa boa. Olha o raciocínio de quem não tem fé. Eu sou uma pessoa boa, Jesus. Eu venho à igreja no domingo, eu pago o dízimo, eu rezo o terço todo dia, mas, como ninguém é de ferro, eu tenho aquele pecado de estimação, onde eu pego você, Jesus, e crucifico outra vez, pegando os pregos, enfiando na sua mão, cuspindo na sua cara e coroando você de espinhos. Mas eu sou uma pessoa boa, porque eu vou à igreja no domingo, tá, Jesus? É essa negociação que você está querendo falar com Cristo? Não tem cabimento. Como que você diz que é uma pessoa boa porque vem à igreja, paga o dízimo e continua crucificando Jesus com seus pecados mortais e não tem coragem de chegar e dizer: Jesus, eu odeio o que eu estou fazendo porque eu estou te ferindo, eu quero mudar de vida, me ajuda, Jesus. Põe teu joelho no chão e pede, porque o evangelho é força de Deus para aquele que crê. Pede. Você não experimentou. Padre, eu já pedi e não deu certo. Você não pediu de verdade. Você negociou. Porque os pecados mortais a gente tem que largar tudo de uma vez. A pessoa diz assim: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de cometer adultério, mas a masturbação eu vou continuar porque ninguém é de ferro. Aí depois, não, eu vou largar a masturbação, mas eu vou continuar olhando para a mulher do próximo e pensando pensamentos sexuais indecentes porque ninguém é de ferro.
Pare de negociar com o pecado, ponha seu joelho no chão e peça a graça de amar. Tenha coragem. Coragem é força de Deus para aquele que crê. É lindo, amar é lindo, gente, é maravilhoso. Vamos, coragem, não desanime, Ele está com você. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos, desde que você não queira agora inventar um evangelho seu, não queira inventar agora uma igreja sua, não queira inventar agora um Cristo adaptado ao seu egoísmo. Está assustado? Não se assuste com o amor, não se assuste, é Ele que está convidando você. Você pode até sair hoje da igreja meio com raiva do Padre Paulo, não tem problema. Vai passar a raiva, porque Ele vai pegar você lá na esquina e Ele vai trazer você para a igreja. Jesus quer você. Jesus quer você. Gente, tem um céu maravilhoso esperando por nós. Tem um céu fantástico esperando por nós. Mas vamos ser fiéis na nossa parte. Chegar a dizer: Jesus, eu quero. Por favor, me ajuda. Sem a sua ajuda, eu vou te trair sempre. Por favor, me socorre. Maria, minha mãe, vem em meu auxílio. O Evangelho é força de Deus para aquele que crê. E aí você vai ver crescendo. Você vai ver a força brotar dentro de você. Mas você precisa pedir. Você precisa pedir insistentemente. Você precisa pedir como quem diz de verdade: Jesus, eu não quero morrer sem te amar. Me dá a graça, Jesus, transforma, arranca meu coração de pedra. Eu quero, não desista de você, porque Ele não desiste de você. O Evangelho é força de Deus para aquele que crê. E que beleza, gente, quando nós chegarmos no céu. Eu espero um dia que você venha, você que hoje teve raiva de mim, pela minha, aspas, radicalidade, você lá no céu, venha e diga assim: Padre Paulo, eu estou vendo Deus. Eu estou vendo Deus, Padre. Que alegria de ver Deus. Muito obrigado. Esse é o sonho de Deus para nós. Deus quer. E se Ele quer, você também pode querer. Porque Ele quer que você queira. Peça. Se você ainda não quer o suficiente, põe o joelho no chão e diz: Jesus, eu quero querer. Eu quero querer. E peça mais fé. E a fé irá crescer. E você vai dormir e acordar, e você não sabe como isso vai acontecer dentro de você, mas vai acontecer uma transformação dentro de você, porque o reino de Deus é como uma semente que o homem põe na terra, e passa o dia e vem a noite, e ele não sabe como isso acontece, mas ela cresce. E assim também a igreja, esse pequeno rebanho, esse pequeno grão de mostarda colocado na terra, a igreja católica voltará a ser a árvore frondosa, onde todas as nações virão pedir. Vai ser como a profecia do Antigo Testamento, onde aqueles que creem em Deus vão passar pela rua e alguém vai agarrá-lo pelo manto e dizer: mostra-nos o caminho. Essa transformação vai acontecer. Esses abortistas que estão implantando aborto lá na Irlanda, na Argentina, e estão querendo abortar, fazer o aborto aqui no Brasil também, eles um dia, lá, quando a igreja, com o pequeno rebanho, com o pequeno grão de mostarda, se tornar frondosa, as feministas do mundo vão nos agarrar pelo manto e vão dizer: mostra-nos o caminho, vocês são felizes, para onde vai a felicidade? Eu quero ir com vocês. Isso acontecerá. É profecia de Deus. Nossa Senhora disse que o Imaculado Coração dela triunfará. Mas não triunfará
se não houver o pequeno grão de mostarda, os fiéis que alegres enfrentam o mundo e enfrentam o mundo porque cheios da força de Deus, porque o Evangelho é força de Deus para aquele que crê.